Olá, concurseiro, olá, concurseira. Eu passei no meu concurso lá em 2012 e desde então eu fiquei meio por fora desse universo aí do estudo para concurso. E eu resolvi fazer esses vídeos no começo desse ano. Eu já tinha algumas pessoas que às vezes eu auxiliava, fazia umas espécies de mentoria para ajudá-las a passar em concurso, mas eu fui entrar mesmo nesse universo de estudar para concurso muito recentemente, esse ano. E aí que eu fui ver todos os vídeos que existiam aqui no YouTube. E eu confesso que eu fiquei muito chocada, impactada de ver como a coisa evoluiu de lá pra cá. Eu fiquei assim impressionada de ver o tanto de regras e de métodos e técnicas e pode e não pode, deve fazer assim e assim não tá certo e tem que estudar tantas horas por dia e tem que cuidar com isso e blá blá blá. O que eu queria falar aqui no vídeo de hoje é dessa tal de gourmetização dos estudos, de todas essas regras que eu vi por aí e que eu queria flexibilizar, queria contestar, digamos, inclusive a partir da minha experiência. Então, assim, eu passei no concurso de analista de comércio exterior em 2012 e depois que eu já era servidora pública, eu fui fazer faculdade de psicologia. Eu já era formada em economia e depois eu fui fazer psicologia e hoje eu tenho o prazer e o privilégio de poder conciliar essas duas profissões. E na psicologia, a gente fala sobre essas coisas das regras, né? Quanto mais regras você tem, maior é a rigidez. Outra coisa, quanto mais os pode e não pode, maior aumenta a sua culpa. Se você não tá fazendo desse jeito, então você tá fazendo errado. E por fim, quanto mais regras e maior a sua culpa, e quanto mais difícil for fazer algo, porque é cheio de coisinhas que você precisa prestar atenção, maiores são as chances de você não fazer o que você precisa fazer. Porque você pensa, se tem que fazer tudo isso, não deu certo de eu estar com o contexto ideal, com o ambiente ideal, do jeito, então não vou fazer. Então, o meu objetivo aqui é avaliar cada uma dessas regras, com base na minha experiência, com base no que eu tenho por aí, dizendo por que essa regra é boa, por que você tem que flexibilizar, quando ela deve ser aplicada e quando ela precisa ser flexibilizada. E a regra número 1, já vamos começar, é a tal da regra, lei de Pomodoro. Que fala que a gente precisa estudar em blocos, né? De 25 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo, ou então 50 minutos de estudo e 10 minutos de intervalo. E aí fazer esse intervalo para arejar a cabeça, e o que eu vejo muitas pessoas sugerindo é que troque-se de matéria depois. E ok, gente, essa regra tem sentido, tem estudos, tem experiências que comprovam que ela deve ser seguida, que ela dá certo. Mas assim, da minha experiência, quando eu estudava, trocar de matéria a cada 1 hora, pra mim, às vezes tinha matérias que era quando eu tava entrando no embalo, que aí dava 1 hora. Então, muito no começo dos meus estudos, que eu precisava vencer livros gigantescos, vencer matérias gigantescas, 1 hora, 1 hora e meia, era pouco. E esse intervalo também, né? Às vezes você tá estudando e você faz intervalos naturalmente. Eu sou uma pessoa que quando eu estudo, eu tô ali lendo, daí eu olho pra janela. E aí eu fico pensando. Isso já é uma pausa. Isso já é um alívio. E outra coisa, eu vejo assim muitas pessoas que já me relataram que estar com o relógio contado 30 minutos, 50 minutos, para daí fazer a pausa, é algo que gera ansiedade nelas. Porque elas ficam, não vou entrar muito fundo porque daqui a pouco já tem que pausar. Então, nem sempre essa regra precisa ser seguida à risca. Inclusive, para algumas matérias, ela às vezes é mais adequada no teu contexto, para outras matérias não. Eu, por exemplo, para aprender coisas numéricas, raciocínio lógico, eu fazer uma conta, contabilidade também, às vezes tinha umas contas grandes para eu entender tudo aquilo. Eu não podia estar com o relógio contado, porque senão aquilo ia me tirar o foco de estar realmente imersa naquele conteúdo. Então é a primeira regra aí que eu queria flexibilizar. Segunda regra, você não deve estudar só uma matéria no dia, ou só uma matéria naquela semana. Você tem que intercalar as matérias. E ok, gente, eu intercalava assim no meu cronograma. Mas várias vezes, quando, por exemplo, chegava um livro novo na minha casa, eu estudava muito por livro. Inclusive, eu vou fazer um vídeo que eu vou falar todos os materiais que eu usei para estudar, tá? Mas a maior parte, o grosso do meu material era por livros. Então, às vezes, eu comprava um livro novo, eu queria logo vencer aquele livro, porque eu queria ter aquele conhecimento inicial global da matéria. E se eu fosse ficar lendo pouquinho, por 1 hora por semana daquilo, eu não ia vencer nunca o livro. E meu objetivo era vencer logo. Eu tinha muito esse termo, vencer.
Porque pra mim, quando eu lia um livro inteiro, eu vencia aquilo. Claro que depois ia ter que fazer questões, né? Mas enfim, então em vários momentos, vários dias, várias semanas, eu estudava a mesma matéria. E não só para ler o livro inteiro, mas, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, eram livros desse tamanho. Às vezes eu colocava como meta ler um capítulo inteiro, e o capítulo tinha 50 páginas. Mas eu não queria parar aquele capítulo pela metade, eu queria finalizar aquele capítulo. Então, se ele tinha 50 páginas e eu lia 10 páginas por hora, eu iria precisar de 5 horas para fechar aquele capítulo. Então, em algumas semanas, sim, eu fazia os blocos, eu fazia alternância, mas em outros dias, outras semanas, eu tinha que flexibilizar isso daí, conforme o momento do meu estudo. Terceira regra, não estude até esgotar a matéria. Sim, gente, faz sentido, porque se você for estudar até esgotar a matéria, você vai fazer matéria por matéria, e quando passa o tempo, aquela matéria que você estudou no começo, você já esqueceu. Então, essa regra faz sentido. Mas, no meu caso aqui, para os meus estudos, teve um mês, por exemplo, julho de 2011. Quando estudava para concurso, eu estava na faculdade ainda. E aí, olha só, eu aproveitei as férias da faculdade, que eu não iria precisar fazer mais nada, e fiz uma internação ali, me internei estudando contabilidade avançada. Era um livro, acho que tinha 900 páginas, não sei, era um livro gigante, contabilidade avançada. Já tinha estudado bastante da geral e eu queria muito vencer contabilidade avançada, porque eu estudava antes para as carreiras fiscais. E contabilidade era uma daquelas matérias que você tinha que praticamente gabaritar. Então eu sabia que eu precisava ter aquele diferencial. E aí eu estudei o mês inteiro, só contabilidade avançada. Então, é isso que eu tô falando, a maioria dos meus estudos foi alternado. Mas eu queria, sim, vencer logo contabilidade para daí poder alternar aquela matéria com as outras. Porque eu estava sentindo, naquele momento dos meus estudos, que quando eu tentava colocar contabilidade, era uma coisa que sempre ficava truncada. Então eu queria estudar bem, estudar muito aprofundadamente, para daí sim conseguir alternar. Porque eu já tinha estudado bastante, daí alternava com questões, com revisões. Mas olha só, foi um mês inteiro só em uma matéria. Então, tá vendo como essa regra ela precisa ser flexibilizada? Quarta regra, seu ambiente precisa estar organizado, adequado. E sim, gente, faz sentido, porque ver aquela bagunça toda é ruído visual, e isso incomoda mesmo quando a gente precisa estudar. Porém, se você começar a pensar que para você conseguir estudar, você precisa antes arrumar toda a tua casa, e se você pensa que eu não consigo estudar com a louça na pia, você está perdendo muito tempo de estudos muitas vezes. Então, sim, é importante ter um ambiente organizado e tudo, mas isso não pode ser um impedimento para que você estude. Eu estava no meu quarto. O meu quarto, gente, era uma zona muitas vezes. Só que eu estudava olhando para a parede. Eu dava as costas para minha bagunça e estudava olhando para a parede. E tudo bem que era naquela época. Hoje em dia, eu acho que eu não sei se eu conseguiria toda essa zona. Eu era jovem, tinha 22, 23 anos, eu não me importava. Mas se eu ficasse nessa de, preciso ter tudo arrumado antes para poder estudar, minutos preciosos sendo perdidos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu falo assim, como criar mais tempo para estudar. E uma coisa até que eu digo que é polêmica, é isso, que para você estudar, você precisa ter uma certa tolerância à desorganização. Tipo, tá bom, a casa tá meio bagunçada, mas tudo bem, o meu foco aqui é estudar. Porque senão, quando você vê, você começa a lavar a louça, depois arrumar o quarto, depois não sei o quê, uma coisa puxa a outra, e quando vê, você tá arrumando a casa e não tá estudando, né? E outra coisa também quanto a isso de ambiente adequado, existe muito essa coisa de que você precisa sentar direitinho com a postura e estudar. E sim, faz sentido, né, no teu local de estudo, porque isso te coloca no estado mental para estudar, beleza. Mas, por exemplo, eu estudava muitas horas por dia, eu estudava umas 7 horas por dia, mais o cursinho, então assim, era muita coisa. Eu chegava uma hora que eu ficava assim, nossa, entediada de estar sempre ali. Então, vou confessar, gente, tinha vezes eu morava numa casa que tinha quintal e tava um dia lindo lá fora. Eu colocava biquíni, pegava meu livro e ia lá ler deitada no sol, pegando sol, porque eu adorava me bronzear naquela época. E daí você diz, nossa, mas que qualidade que é do estudo. Pra mim dava certo. Claro que não era qualquer tipo de estudo, não era aprender um conteúdo novo, ou não era fazer questão que você precisa estar se debruçando, não era questão de fazer conta. Tinha um certo tipo de estudo que dava certo para esse contexto. Ou então o contrário, às vezes em Curitiba estava muito frio, muito frio.
e eu queria ficar embaixo das cobertas. Se estava precisando ler um livro, aquele livro que chegou, que eu ia vencer a primeira leitura, eu ficava lendo ali, grifando, bem quentinha na minha cama. Eu não sentia sono, eu conseguia render. Mas vocês estão vendo, assim, que vai do que você consegue? Eu consegui estudar em casa, então, assim, tem gente que nem consegue estudar em casa, que precisa estudar para a biblioteca. Mas vai do que você consegue. E vai também de como você organiza o teu tempo, vai da tua necessidade. Eu estava vendo esses dias um vídeo da Letícia Tiban, num podcast, pode passar, uma coisa assim, um podcast. Enfim, ela estava falando que quando ela estudava, ela passou no concurso de escrevente. Mas ela estudava, ela tinha 2 filhinhas pequenas, nenês, ela tinha as coisas da casa para cuidar. Ela não tinha muito disso de, tem que estudar no ambiente perfeito, certinho. Era qualquer hora, era no que dava. Ela falava que ela tomava banho ouvindo videoaula. E essa é a realidade de muita gente. Não dá para você esperar aquele momento do estado mental perfeito. É quando dá. Sobrou 10 minutinhos de uma atividade ou outra do teu trabalho ali que você... Cara, ali, ó, rapidinho, faz algumas questões. Tá esperando o ponto de ônibus, enfim, gente, você dá um jeito. Eu lembro, assim, o Pondé falando, né, que perguntaram pra ele, como é que você faz pra ler e tal. Ele disse, olha, quem tá muito íntimo já da leitura, não precisa do ritual todo pra ler. Eu pego e leio em qualquer lugar. E no estudo para concurso também. Você que precisa estudar bastante, tem uma vida com muitas atividades, você estuda como der. Não tem ali, tem que estar em silêncio, não sei o quê. Porque se você ficar muito preso a isso, tem que estar as condições ideais de pressão, temperatura, não sei o quê. Você não vai estudar. Então, tudo que eu tô falando aqui é para facilitar o teu estudo. A flexibilidade que eu tô dando não é para você estudar menos, é para você estudar mais, para facilitar a viabilidade dos teus estudos. Quinta regra, o seu estudo precisa ser eficiente. E sim, gente, é verdade, você precisa estudar com qualidade, você precisa fazer, a eficiência está muito relacionada à noção de tempo, né? Fazer muita coisa em pouco tempo. E ok, né? Sim, quanto mais eficiente você puder ser, melhor. Mas tem várias matérias em que não dá pra gente buscar eficiência. Se a gente buscar eficiência, a gente fica ansioso. Eu preciso render bastante em pouco tempo. E naquela ansiedade de render bastante, você ativa, inclusive, sua ansiedade, você não consegue nem estudar o básico se você não estivesse se cobrando de ser eficiente. E para algumas matérias que a gente tem, que cada pessoa tem a sua matéria, o seu calcanhar de Aquiles, você vai precisar daquele estudo demorado. Para mim, era raciocínio lógico. Eu era muito boa em português, mas raciocínio lógico, para mim, nossa senhora. E eu tinha, por exemplo, tudo eu estudava por PDF, livro, beleza. Raciocínio lógico era videoaula e ainda na velocidade desacelerada, porque eu precisava de uma coisa bem lenta. Então, a eficiência ali ia por água abaixo, mas era necessário para que eu pudesse aprender essa matéria. Para que depois de tudo muito já consolidado, aí sim eu iria buscar a velocidade, a eficiência, fazer bastante em pouco tempo. Sexta regra, que eu já vi por aí, hein? Estude no máximo 5 horas por dia. Já vi coach falando isso, que fala para os mentorados, né? Mentores falando isso, que falam para os mentorados que não, mesmo que você só estude, você tem que estudar no máximo 5 horas por dia. Eu entendo que muito estudo dá muito desgaste, mas eu, por exemplo, estudava 7, 8 horas por dia, mais cursinho quando eu fazia. E cursinho eu não considerava como estudo, porque pra mim o estudo mesmo era estudo leitura, porque só assistir coisa, só ver, era só um conhecimento, assim, geral do negócio, não era estudo pra mim, tá? Então, eu estudava muito. E eu tenho certeza que foi essa quantidade, esse volume que me fez passar. Então, assim, o que eu tô falando, tenham muito cuidado. Se você dá conta e mantém uma saúde mental boa, se você não tá ultrapassando um limite teu, eu não vejo por que não estudar mais. Afinal de contas, o concurso público tá muito concorrido. Se você tá se limitando de estudar pouco, talvez teu concorrente tá estudando mais. Óbvio, gente, eu como psicóloga preciso ter muito cuidado para falar isso, porque eu sei que muita gente acaba ultrapassando os próprios limites e tendo crises, tendo ansiedade, tendo burnout. Mas o que eu tô falando se você tá conseguindo manter uma saúde minimamente equilibrada, porque no concurso público você não vai ter uma saúde realmente equilibrada mental, mas ali, sob controle, eu não vejo por que você não pode estudar mais.
tá? Se você aguenta, se você já tem essa resistência de conseguir ficar muitas horas estudando, tá? Então, assim, cada caso é um caso. O que eu não acho que deve ser considerado como regra é estude no máximo 5 horas por dia, como se isso fosse uma verdade absoluta. Cada caso é um caso, tá? E eu já vi muita gente aprovada de concursos bons, concursos maiores, mais difíceis, que estudavam muito. Então, veja aí o que se adapta para você, tá? E a 7ª regra, que está muito relacionada a essa que eu acabei de falar, que dizem que qualidade é melhor do que quantidade. Esse eu sei que é polêmico, tá? Então aqui eu falo mais da minha visão, minha opinião, vocês são livres para discordarem, ok? Mas é que o que eu digo assim, hoje eu vejo muitas pessoas falando isso, ai, cuidado com a quantidade, você precisa estudar com qualidade, e antigamente o discurso era diferente, né? O discurso era estude muito. E, inclusive, eu vi esses dias, né, uma pessoa, um auditor aí, que ele tem um curso, mentoria, não sei o que é, mas é fácil você passar no concurso de auditor em 2 anos estudando 2 horas por dia ou 3 horas por dia, algo assim. E eu vou ser bem sincera, isso é o que as pessoas querem ouvir, mas não é isso que elas precisam fazer. É fora da caixinha você achar que vai passar para auditor em 2 anos estudando 2 horas por dia, gente. Assim, você pega o volume das matérias, a complexidade. Não quero julgar quem fala essa propaganda, mas eu acho que na prática não é isso que acontece, sabe? Se você for muito nessa onda de que dá para estudar pouco, o importante é ter qualidade, eficiência, né? Eu acho que você acaba estudando menos do que você deveria. O que eu penso? A qualidade você sempre tem que buscar. Ninguém tá falando assim, pode estudar com volume sem qualidade. Não. A qualidade você busca sempre, mas se você, o que eu acho assim, quando você vai estudando bastante, a qualidade vem naturalmente. O volume traz também a qualidade. Você estudando bastante a teoria, fazendo bastante questões, vencendo os editais, com o tempo, o volume, sabe aquilo que você, de tanto que você faz, você pega prática naquilo? No estudo para concurso também. Você vai ganhar eficiência e qualidade conforme você tem quantidade. Então, eu acredito nisso. Claro, como eu falei, com limite para você não surtar psicologicamente. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui é assim, tem as regras, todas essas regras têm sim fundamento, todas essas regras podem ser olhadas de uma forma positiva, de uma forma a te orientar nos estudos, mas, em última instância, você precisa ter muito senso de autocrítica. O que está realmente dando certo para você? Você está realmente conseguindo aprender? Você está realmente conseguindo avançar? Avançar numa velocidade boa o suficiente para você ser aprovado na tua prova? Você tá realmente saindo da tua zona de conforto? Você tá se forçando um pouquinho? Porque se tá quentinho, tá gostoso, tá cômodo, tá, sabe, não tá certo. O concurso público é um pouquinho do desconforto, você tá sempre ali no limite do desconforto, né, que saia dali do teu confortável, do seguro, mas que também fique abaixo da linha do surto. Então você tem que ter muita perspicácia, muita autocrítica, muita percepção e, como eu digo, muito autoconhecimento também. Então essa é a mensagem final do vídeo, não é exatamente para esquecer as regras, jogar essas regras no lixo, não, essas regras são para te orientar, mas você precisa sim ter muita autopercepção, muita autocrítica para ver o que dá certo e o que não dá certo para você. Então sucesso na tua trajetória, se tiver algum comentário, alguma dúvida, quiser que eu fale mais sobre algum assunto, deixa aqui nos comentários. E vamos juntos, vamos nessa jornada aí, tô aqui por vocês, tá bom? Então, tchau, gente, sucesso aí pra vocês, beijão!